Seja bem-vindo, eu sou Anrioque Brito e sem mais delongas vamos iniciar a primeira aula com o Adobe Premiere. Você que já atua com outros programas e quer aprender Adobe Premiere, vamos começar. Eu vou clicar aqui no ícone do meu Adobe Premiere. Então essa é a primeira janela que vai aparecer e eu vou ser breve, eu vou ser direto. Aqui vocês vão ter a opção de novo projeto e abrir um projeto. Esses outros ignore por enquanto, porque são funções mais aprimoradas, né? Vamos focar nesses dois. Então você clica aqui em novo projeto. Logo em seguida vai abrir essa janela. Nessa janela você vai colocar o nome do seu projeto. Então você vem aqui e coloca, vou colocar aqui o meu nome, Aula Anrioque. Prontinho. E aqui embaixo você vem para direcionar o seu projeto. Você vem aqui em procurar. Eu vou colocar aqui na pasta documentos. Eu vou criar uma pasta com o nome aula. Dentro dessa pasta eu vou criar mais 4 pastas. Uma com o nome projeto, outra com o nome brutos, outra com o nome arquivos e outra com o nome editados. Vou fazer mais uma, músicas. Certo. Então eu tenho aqui 5 pastas que eu uso diariamente nos meus projetos. Às vezes eu crio mais alguma aqui com o nome trilhas sonoras, mas geralmente eu até coloco dentro de músicas. Essas são as 5 pastas que você precisa criar para dar início a um projeto. Então você clica aqui dentro da pasta projeto e você vai direcionar. Você vai estar falando para o Adobe Premiere que você quer salvar o seu projeto dentro da pasta projeto. Você seleciona e dá um OK. Aqui embaixo você não precisa mexer em nada, beleza? Então vem cá, dá um OK e vai aparecer as janelas do Adobe Premiere. Então tenho aqui, ó, no canto esquerdo superior, uma janela com o nome projeto. Ao lado dela tem uma janela com o nome efeitos. No centro tem uma janela com o nome programa. Do lado tem uma janela com o nome origem. Esta eu não utilizo, então já vou aqui, ó, clicar com o botão direito em cima do nome e fechar. E eu tenho aqui controlador de efeitos. Aqui embaixo eu tenho a janela das ferramentas, a linha do tempo, que vai ficar aqui no centro, e a minha janela do áudio. Esta é a minha interface que eu costumo utilizar. Eu não sei se você já olhou o Adobe Premiere em algum outro lugar, se você viu de alguma outra forma. Quando eu trabalho com um monitor, eu utilizo desta forma. E eu indico você também utilizar desta forma. Mas vai existir casos em que você vai abrir o seu Adobe Premiere e ele pode estar desta forma. Como que você vai solucionar isso? Primeiro, você vai memorizar esta janela do jeito que ela está. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo e dar um print nessa tela e salvar em algum lugar, e você vai memorizar todas essas janelas que tem aqui, ó. Projeto, efeitos, programa, controlador de efeitos, controle de efeitos, né? Aqui tem o áudio, linha do tempo e ferramentas. Depois que você memorizar ou você salvar em algum lugar o print dessa janela, você vem aqui em montagem. Ou, dependendo se o seu Premiere já estiver dessa forma, né, de uma forma que você não sabe como utilizar, ou que você está perdido, aí aqui você vai clicar com o botão direito em cima da janela em que você não precisa, no caso que você não vai utilizar, e já começa a excluir. Então você clica aqui com o botão direito, fecha painel. Biblioteca eu não utilizo, fecha painel. Mix de áudio, e eu vou fechando todos os painéis, no caso, todas as janelas, né? Aqui eu costumo chamar de janela, mas aqui no Adobe Premiere ele chama de painel. Beleza, então eu tenho aqui o projeto, programa,
as ferramentas, a linha do tempo e o áudio, a minha faixa de áudio. Então tá faltando alguma janela. Eu venho aqui nas janelas, né? Efeitos, no caso é uma janela que está faltando, e controlador de efeitos, controle de efeitos. Pronto. Ainda não está do jeito que eu gosto de trabalhar. Então eu vou começar a organizar essas janelas de uma forma que a minha interface fique desta forma, ó. Então eu volto aqui na montagem e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar em cima do nome e eu vou arrastar para o lado onde ele fica, no caso é do lado direito. Tá vendo que quando eu passo ele em alguns lugares, ele aparece algumas cores? Ó, aqui tá verde, aqui tá azul, né? Aqui tá azul também, só que de um formato diferente. O que que isso quer dizer? Se eu soltar aqui, quando aparece a cor verde, ele vai ficar na lateral de todas as janelas que tem na minha interface. Então eu vou soltar para você ver, ó. Soltei, ele ficou na lateral da janela programa e dessas outras janelas que estão aqui embaixo, ó. Mas eu quero que ele fique ao lado da janela programa, somente da janela programa e não da janela programa e das janelas de baixo. Então eu venho aqui com selecionar em cima do nome e arrasto para o lado. Quando eu arrasto para o lado, essa forma que aparece aqui, ó, na lateral, ela simboliza que vai ficar ao lado da janela programa. Se eu soltar aqui embaixo, ela vai ficar embaixo. Eu vou colocar aqui embaixo primeiro para você ver o que não deve ser feito. Ó, tá vendo que a janela programa ficou em cima e controlador de efeitos ficou embaixo. Então eu venho aqui de novo e vou colocar ao lado, ó. Pronto, agora ela está ao lado da janela programa. Eu vou organizar, clicando aqui, ó, entre as janelas, vai aparecer esse ícone. E eu vou arrastar para baixo, ó, até organizar. A minha janela aqui do áudio está muito grande. Eu preciso que ela fique só dessa largura aqui, já está bom demais. Aqui do lado eu tenho a janela projeto e efeitos, que ambas estão ao lado de todas as outras janelas, né? E eu quero que elas fiquem ao lado da janela programa somente, assim como eu fiz com o controlador de efeitos. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a janela de efeitos e vou colocar na lateral. Lembra que eu coloquei na lateral aqui o controlador de efeitos? Eu vou colocar os efeitos aqui, ó. Pronto, agora ele ficou ao lado da janela programa. Diferente do efeitos e do controlador de efeitos, eu vou pegar a janela projeto e eu vou colocar junto com a janela efeitos. Como que é isso? Se eu soltar a janela projeto aqui, ó, ela ficou em cima da janela efeitos. E eu não quero isso. Eu quero que ela fique junto. Como que ela vai ficar junto? Eu venho aqui com a janela do projeto, venho arrastando até aqui embaixo. Tá vendo que ficou um retângulo certinho? Se eu trago mais para baixo, ó, ele tem uma curva. Ele não é quadradinho certinho aqui na lateral, ó. Então eu tenho que colocar sempre em cima do nome, ó. Se eu solto em cima do nome, nesse azul que fica em cima do nome, ó, ela ficou do lado. Então essa é a minha interface que eu costumo utilizar. A aula de hoje é basicamente isto, e eu vou pedir que você faça o seguinte: se você abrir o seu Adobe Premiere a primeira vez hoje, você vai clicar aqui, ó, na edição, e ele vai estar bem diferente. Então você vai fazer a mesma coisa em todos esses presets aqui, ó. Você vai excluir tudo aquilo que você não precisa, as janelas que você não precisa, ó. Lembra que eu peço para você memorizar primeiro aquelas janelas que ficam aqui no aprendizagem, né? Ou caso a sua não tenha nenhum que esteja desse jeito, pega o seu print, dá uma olhadinha e começa a mudar todos eles.
Para quê? Para quando você abrir o Premiere em qualquer lugar, você saber o que fazer. Acontece muito de muitas pessoas que trabalham com Adobe Premiere há muito tempo e não sabem fazer isso. Então precisa vir aqui no YouTube, né, pesquisar como que reorganiza as janelas. Então essa é a primeira aula e eu tenho certeza que você já vai ficar fera em organização de janelas. Eu te espero na próxima aula e não se esqueça de se inscrever no meu canal para ficar atento a tudo que vai acontecer, beleza? Daqui para frente. E ativa o sininho também. Compartilha com seus amigos e não esquece também de deixar aqui as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre Adobe Premiere e sobre filmagem, porque também vai começar as aulas sobre filmagem, beleza? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Grande abraço.